Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre a importância do servir. Não é aquele servir de servidão, sabe? Quando a pessoa trabalha num local e é obrigado ali ficar servindo o outro dependendo do cargo que ocupa. Não é sobre a dona de casa, sobre a mãe de família que é obrigada a ficar servindo todo mundo, servindo as pessoas da casa, aquela coisa que daquele desgaste mesmo. Hoje eu quero falar para vocês das mínimas coisas que você pode fazer e que é uma caridade. Por exemplo, às vezes você serve um copo de água para uma pessoa que está com sede, pede, isso é uma caridade. Se você servir um prato de comida ou um lanche para uma pessoa que está com fome, é caridade, você está servindo, né? É importante isso. Porém, é importante também o servir quando a pessoa não pede. Por exemplo, você percebe uma pessoa em momento de ansiedade, porque todos nós passamos por momentos de ansiedade. E isso não, ninguém sofre de ansiedade, estou falando de sofrer de ansiedade, né? Quando nós estamos diante de algumas coisas, né, de alguns problemas que nós precisamos resolver, mas que nós não estamos encontrando a solução, gera uma ansiedade e às vezes a pessoa entra até em pânico, né? Aí chama de síndrome do pânico e muita gente está sendo tratada com remédios por causa disso. E na verdade o que ela precisa? Ela precisa de um atendimento. Então, quando você vamos fazer como Jesus fazia. Você percebe uma pessoa com ansiedade diante de você, seja ela seu superior numa empresa, seja ela o seu subordinado, serve um copo de água para ela. Isso é uma caridade imensa. E essas coisas era o que Jesus fazia. Jesus sempre perguntava: o que você quer que eu faça? Isso é importante, mas nós temos que pensar assim: o que você precisa que eu faça? Então você percebeu uma pessoa ali, se disponibiliza para conversar com ela e pensa: o que Jesus faria nesse momento? O que eu devo fazer para que Jesus tenha orgulho de mim? Para que Deus me veja de uma outra forma, me veja melhor do que eu fui ontem. E assim, a cada dia nós vamos fazendo esse trabalho, servindo o que o outro está precisando, fazendo essa caridade. Nós vamos trabalhar nisso, por quê? Porque nós precisamos crescer e nós crescemos com esse tipo de atitude. Será que nós precisamos assim aprender a falar muito sobre Jesus, ler a Bíblia, decorar o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos lá que fala quem é Deus, como nós devemos agir, né? Como nós devemos reagir. Será que há essa necessidade? Será que nós estamos sendo avaliados pelo nosso conhecimento? Ou nós estamos sendo avaliados pelas nossas atitudes, pelas nossas ações e reações? Então, eu tenho certeza, eu creio realmente que Deus avalia mais o nosso coração, as nossas atitudes, do que qualquer outra coisa. Porque não adianta eu fazer uma caridade também dando um prato de comida para uma pessoa que pediu. Porque muitas vezes ela não quer um prato de comida. Ela quer apenas sentar e contar a história dela para você. Você consegue disponibilizar algum tempo, nem que seja 10 minutinhos, explica para a pessoa: olha, eu estou um pouco, né, complicado no meu tempo de hoje, mas eu tenho 10 minutos para te ouvir, e ouvir o que a pessoa tem para falar. E ninguém é tão fraco que não pode fazer isso. Ouvir o outro e responder às necessidades dele. E ninguém é tão forte que não precisa conversar com alguém e falar sobre os seus problemas. Pensem nisso e façam isso.
Olhe para a pessoa, sinta o que a pessoa está precisando naquele momento. E isso não é difícil de fazer, não é difícil de detectar também. Basta nós nos disponibilizarmos para isso, certo? Então eu gostaria de falar sobre isso hoje, para que a gente esteja atento às pessoas que estão do nosso lado e às necessidades que as pessoas têm de serem ouvidas. Isso, esse nosso trabalho pode salvar vidas.